Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, o signo da serpente do horóscopo chinês. Essa é uma série que a gente está fazendo aqui para saber como é que será essa estação de inverno que começamos, né? 3 meses de estação para os signos chineses. E hoje esse vídeo é para as pessoas que têm o signo chinês da serpente, seja no pilar do ano, do mês, do dia ou da hora. Para quem não sabe ainda seu signo chinês, não entende ainda desses 4 pilares, na descrição do vídeo a gente tem um site que você pode colocar lá hora, dia, mês, ano de nascimento e identificar quais são os seus 4 pilares. Cada um dos pilares, eles representam uma área da vida e cada um desses pilares você pode ter um signo chinês, né? Então, você vê lá, essa leitura de agora é para as pessoas que tenham o signo chinês da serpente, seja no ano, no mês, no dia ou na hora de nascimento. Então, vamos lá. Eu já fiz aqui a conexão com o universo, tá? Antes de começar a gravação, para saber como será o inverno para o signo da serpente. Inverno para o signo da serpente, por favor, universo. O que é que as pessoas desse signo podem esperar? Os enamorados, rei de paus, ou de espadas, desculpem, 6 de copas e 4 de paus. Olha, o que eu sinto aqui é uma chamada para a objetividade, tá? Então, as pessoas, um golinho d'água, só um instante. As pessoas do signo da serpente estão talvez muito envolvidas com processos emocionais, relacionais principalmente, né? Talvez a sua vida esteja, principalmente para quem tenha serpente como signo do mês e do dia, tá? Que trabalha mais essa questão das afetividades, dos relacionamentos, principalmente o serpente no signo do mês, mas também dia, porque também envolve o relacionamento familiar. Então, se você tem serpente nesses pilares, vai soar mais fortemente para você, mas serve para todos aqueles do signo de serpente. Então, o que eu vejo aqui é que existe uma energia muito pautada, muito forte, pautada no âmbito relacional. No âmbito relacional. Tanto relações amorosas quanto familiares. Mas se for no âmbito familiar, muito sobre os afetos constituídos no âmbito familiar. Se for em campo de trabalho, a gente também pode pensar assim sobre a forma com que você se envolve no seu campo de trabalho, ela é muito mais pautada, ou ela está nesses últimos tempos, muito mais pautada sobre como você emocionalmente lida com suas questões de trabalho, né, do que com questões objetivas. Então, parece aqui que está faltando uma certa objetividade na sua vida, porque você está muito envolvido com questões emocionais. Só um instante, eu vou diminuir aqui as notificações. Então, essas questões emocionais, elas te fazem se sentir um pouco, talvez, disperso ou dispersa em relação à vida. É como se você não conseguisse trazer objetividade às suas decisões, não conseguisse trazer certezas, confirmações, porque você ainda está muito envolvido com questões do seu campo afetivo, relacional, amoroso, emocional, né? Então, você vai precisar, nesse inverno, trabalhar mais a sua objetividade. Você está sendo chamado pelo universo
para pensar com objetividade na sua vida. Porque a sua vida está lhe chamando para tomar umas decisões, para desenvolver alguns aspectos de si, do seu campo, da sua vida. Mas tem coisas do passado, tem relações do passado, tem ambientes relativos ao seu passado que talvez lhe prendam um pouco. Tem muitas imagens aqui que eu vejo com os enamorados e com o 6 de copas, né? Então, eu vejo pessoas que têm uma certa saudade de um momento vivido, de um relacionamento tido, seja amoroso, assim, de uma pessoa com quem você se envolveu, com quem você teve um relacionamento, ou seja, no campo mais familiar mesmo. Então, pessoas que estejam ou que estão vivendo um processo de saudosismo da casa da mãe, da sua infância, de um tempo que não volta mais, né? Aquela sensação assim, esse tempo que não volta mais. Como é que eu vou seguir adiante e deixar isso para trás? Saudosismo mesmo é a palavra. Saudosismo e também apego. Apego a isso que aconteceu, que passou e que está lá atrás, mas que ainda tem um poder grande sobre você ou lhe envolve muito fortemente no campo das emoções. Se você pensar no campo de trabalho, pode ser sobre os seus sonhos de antigamente. Então, você hoje está no trabalho, tem novas possibilidades para você fazer, você pode seguir novos campos de trabalho, mas você ainda está preso nos seus projetos do passado, que você meio que não quer abrir mão, porque acha que vai perder um sonho, ou vai perder algo que você tem, já é conhecido, sabe? Já é conhecido. Mas você precisa criar um ambiente de segurança dentro de você mesma, dentro de você mesmo. Esse ambiente de segurança é entender que qualquer que seja a sua decisão, você não vai perder o seu próprio caminho, nem vai perder a sua casa, nem o que é conhecido. Isso só vai ter um outro lugar na sua vida. Então, por exemplo, você vai seguir um caminho próprio, vai sair da casa da mãe, do pai, vai sair da sua cidade natal. Então, é não pensar que isso vai fazer você se afastar dessas pessoas, desse lugar, desse ambiente, dessa cidade. Vai ser somente você seguir para um novo. E nesse novo, você seguir o seu próprio caminho, construir a sua própria casa, o seu próprio ambiente, a sua própria história, né? Então, não é deixar para trás, é seguir em frente. São coisas diferentes. Porque por onde for que você seguir, você vai seguir com o que foi o seu passado no coração. Mas esse passado, ele não pode lhe prender nesse sistema. Ele não pode lhe segurar. Alguns cortes podem ser necessários. Mas aqui, o corte, ele não vai ter o sentido de fim. Ele não vai ter o sentido de separação. Ele vai ser o sentido de objetividade. O que é que você objetivamente precisa fazer e ser agora na sua vida. E o seu inverno vai te chamar a isso. Vai te chamar a olhar aquilo que é apego, aquilo que é saudosismo, aquilo que é nostalgia e te trazer para o presente. O que você de fato precisa fazer, o que você de fato precisa seguir, o que de fato você precisa desenvolver na sua vida a partir do seu caminho de escolha, a partir daquilo que você sabe que é o que você tem que fazer agora, né? Vamos ver aqui o que o Lenormand contribui nessa leitura. O inverno para as pessoas do signo da serpente, por favor. O que está se querendo mostrar aqui, o universo, para essas pessoas nesse inverno? Porque me parece que aqui tem uma questão de afetividade que talvez esteja, assim, contribuindo a uma falta de
firmeza. E até mesmo assim, nessa falta de firmeza, de fazer o que tem que ser feito, de se organizar, de desenvolver suas ações, suas escolhas, né? Olha aqui, fala isso muito da questão das emoções, das relações afetivas, meio que mexendo com você, interferindo nas suas escolhas, né? E isso acaba fazendo com que você entre num processo de desgaste emocional. Então, observar aí esse desgaste, essa falta de definição na sua vida, essa falta de decisão, essa insegurança pessoal que talvez você esteja sentindo, porque não quer abrir mão ou porque vivencia uma relação de apego ou relações de apego na vida em geral. O que eu estou sentindo aqui, sabe, Serpente, é que isso é muito mais estrutural do que uma condição do momento. Então, vamos lá. O que eu falo de estrutural? Eu estou falando aqui de algo que faz parte do seu modo de ver e de se envolver no mundo, que tem essa relação assim de querer viver o sentimento, tem isso de querer viver e sentir a presença das pessoas na sua vida. E nisso de você querer sentir a presença das pessoas na sua vida, talvez você desenvolva relações de muito apego, principalmente de apego àquilo que você considera que lhe dê segurança emocional, né? Então, você sente a necessidade de segurança emocional. Aí, nisso de você querer segurança emocional, você acaba se apegando a pessoas ou a situações que já não são o suficiente para você. Seja porque essa relação ela não contribui para o seu crescimento mais e você precisa seguir um caminho novo, ou seja porque ela dá menos do que você realmente precisa e merece, né? E às vezes a pessoa fica também num apego que não condiz com o que a pessoa já representa para si e para o mundo. Por exemplo, uma pessoa que já cresceu, já amadureceu, mas ainda está apegada à mãe, ou ainda está apegada ao pai. E não consegue seguir por um caminho novo, por exemplo. Pessoas que não conseguem se envolver seriamente com um parceiro ou com a parceira, porque ainda está apegada ao pai, ainda está apegada à mãe. A gente vê isso muito no campo sistêmico, de pessoas que são o que a gente chama de filhinhos da mamãe e as filhinhas de papai, né? Estão muito aprisionadas, mas aí quem se aprisiona são elas mesmas, né? A imagem do pai e da mãe, e com isso não conseguem ter um relacionamento sério com uma pessoa, não consegue desse relacionamento sério desenvolver um casamento, uma família nova, né? Isso pode ser algo que esteja acontecendo na sua vida e que o inverno te pede essa conduta mais segura, mais confiante também, né? Então aqui o cachorro sob o rei de espadas, ele fala dessa confiança que a gente precisa ter na vida, de que não é porque a gente escolhe um outro caminho que a gente está abandonando alguém ou sendo abandonado ou abandonando uma boa memória, né? Às vezes a gente precisa só seguir confiando do que vem. Aqui o cachorro ele me lembra um pouco o louco, né? O cachorro que aparece na carta do louco, ele diz assim: confia, segue em diante, que eu estou cuidando de você. E aí é para você confiar nessa espiritualidade que está lhe apontando esses novos caminhos, essas novas situações, esses novos movimentos da sua vida, e simplesmente seguir, mesmo que você não tenha certeza absoluta do que venha lá na frente. Mas você pode ter certeza de que é algo que vai fazer com que você cresça.
Então, olha, a gente está no ano da serpente, não é? A gente está no seu ano. No ano da serpente, as pessoas nativas do signo da serpente precisam se inserir nesse movimento do ano, que é um movimento de crescimento e expansão. Então, pensando na serpente como signo, né? E como símbolo, a serpente, ela quando ela cresce, ela não cabe, a cobra, né? Quando ela não cabe mais na própria pele, o que ela faz? Ela sai daquela pele para ela poder crescer, para ela poder ser uma nova cobra, uma nova serpente, num outro movimento, num outro tamanho. Então, o ano da serpente para todos e todas, principalmente sendo a serpente do elemento madeira, ela fala desse processo de crescimento e expansão. E aqui você que é do signo da serpente, no ano de serpente, é mais desafiado ainda a isso do crescimento. E aqui a lua é interessante porque ela surge embaixo do seis de copas. Seis de copas ele fala em saudosismo, em nostalgia, apego às coisas da infância, e a lua fala muito dessa imagem materna, né? Então, veja, para a gente crescer como ser humano, a gente precisa sair do colo da mãe. Eu estou fazendo aqui uma leitura simbólica. Sair do colo da mãe é sair daquele lugar em que nós somos protegidos, abrigados, né? E aí a gente precisa cair no campo, cair no mundo, sob os vários riscos das intempéries da vida, do clima, do mundo, né? Mas esse colo da mãe, ele obviamente ele permanece em nós como memória, como aprendizado, como impressão de amor que fica nos nossos corpos, certo? Mas que é um lugar que a gente precisa deixar dentro de nós e no nosso movimento de expansão seguir adiante, que é o que a imagem dos enamorados traz, né? Essa imagem, ela mostra aqui um jovem entre a mãe e a amante. E aqui ele olha para a mãe que coloca a mão no ombro e nos quadris, oferecendo estrutura e segurança e apoio. E a mulher jovem, que é a amante, apontando para o coração dele e para o ventre, né? Para o ventre. Algumas vezes esse braço é do próprio jovem, outras vezes, dependendo do tarô, é o da própria jovem. Esse braço aqui nesse tarô é o do jovem apontando. Alguns é ela mesma que aponta. Então, coração e ventre significa amor e a possibilidade de procriação, ou seja, de uma vida nova, de um futuro, né? Então, sair da casa da mãe e seguir com a amante para procriar significa simbolicamente o que na sua vida? Então, examina isso, né? Significa esse caminho do novo. O que é que significa para você nesse movimento de expansão? Então, no inverno, você da serpente vai ser chamada exatamente para essa reflexão. Para essa reflexão de objetivamente, qual é o caminho que representa a minha expansão na vida. E o que eu acho interessante é que quando a gente fecha aqui com o 4 de paus e a carta da foice, a foice ela representa trabalho, se pôr a trabalho, né? Se pôr ali a colher os elementos que você já plantou, a limpar o terreno que você precisa trabalhar. E o 4 de paus, ele fala muito dessa estrutura que a gente busca na vida material. Quando fala a vida material, nesta vida terrena, encarnada que cada um de nós temos, que envolve nossos relacionamentos, envolve nosso trabalho, envolve nossa casa, nossa família, nossos projetos. E aí você está sendo chamada para olhar isto, a olhar sobre os seus projetos, sobre o seu grande projeto de vida. E sendo você serpente no ano da serpente de madeira, que fala de um movimento para expansão, isso está te trazendo a necessidade de olhar objetivamente para a sua vida material encarnada, do que você quer ter na vida.
do que você quer ter como família, como relacionamento, que tipo de relacionamento você quer, o que é que você quer viver no relacionamento, para além dos seus casos de amor, de sentimentos, o que é que objetivamente você quer num relacionamento, o que é que objetivamente você quer na sua vida de trabalho profissional, os seus projetos, as suas construções, as suas relações familiares. E aí você tendo essa percepção, você confiar e seguir para o que você quer, seguir nessa expansão, seguir nisso que você está projetando, seguir nisso que você está desenvolvendo, né? Então, é sobre você não se contentar com o pouco, porque suas emoções lhe prendem nesse sentimento de apego, né? Então é como assim, chega um momento da vida, a gente voltando para o aspecto simbólico da casa da mãe, chega um momento que a casa da mãe da gente é mais memória do que aquilo que a vida oferece para a gente crescer, que a gente vai ter que sair, que a gente vai ter que ir para um outro lugar, um lugar nosso. A casa da mãe, ela como memória, sempre vai ser um lugar de afeto, de recordação, de lembrança. Mas chega um momento que ela não supre mais as nossas necessidades enquanto adulto, enquanto adulta. E isso pode ser levado para qualquer coisa da sua vida, como um trabalho, como um relacionamento, como um lugar que você está morando e que você precisa deixar. Mas deixar não é romper, não é terminar, não é cortar laços. É simplesmente expandir, deixar a pele para poder continuar crescendo e vivendo tudo que você vivenciou até hoje, mas num grau acima. Vamos ver o que as runas têm a dizer sobre esse inverno para as pessoas do signo da serpente. Interessante que essa runa aqui é a runa que representa a lua, que representa justamente isso do feminino, da mãe. Viu? Tem aqui uma força materna muito grande nessa história toda. Uhum. Necessidade de segurança, né, serpente? Você tem. Então, existe algo aqui chamando a atenção sobre suas necessidades de ter segurança, principalmente segurança emocional, né? É sobre isso que você também deve trabalhar nesse inverno para você. A sua necessidade de segurança emocional que pode lhe prender em determinados ambientes, e esses ambientes, aí quando eu falo ambiente, não pense somente no ambiente físico, pense também nos aspectos emocionais aqui envolvidos, né? Eles podem lhe fincar demais, lhe enraizar demais em ambientes relacionados ao seu passado emotivo, né? Então, a história simbólica da casa da mãe. E você precisa tomar a sua própria força, e nisso de tomar a sua própria força, se entusiasmar com a vida que se apresenta diante de você. Se entusiasmar com a sua própria vida é seguir com confiança para esse novo caminho, né? Que aqui vem a imagem da amante. A amante, ela traz a imagem da paixão e de como a paixão nos leva a sair do já conhecido. Então, quando ele tem que ficar entre a mãe e a amante, ele está entre o que já é conhecido e algo que mobiliza seus sentimentos mais intensos, né? Então, ele está entre o estabelecido e a sua paixão. Aqui no inverno, você vai precisar olhar para as suas paixões, no bom sentido, né? Então, vamos falar, você vai precisar olhar para aquilo que lhe mobiliza internamente com força, com energia, e ter essa atitude, esse movimento de fé, de confiança, de seguir em busca desse teus sentimentos mais intensos, de seguir em busca daquilo que você realmente é mobilizado internamente a seguir. E mesmo que para isso você tenha que olhar para aquilo que já é estabelecido e dizer, olha,
até agora foi muito bom, até agora eu tive essa segurança, essa confiança. Até agora isso foi bom, mas a partir de agora em diante eu preciso seguir esse novo caminho, ou eu preciso assumir os meus sentimentos mais intensos, os meus desejos, as minhas paixões, o que eu quero seguir, né? Então, isso do já estabelecido, isso da sua segurança emocional, supostamente segurança emocional, não pode ser mais esse empecilho para você seguir adiante para o novo, né? Até agora, o que me apresenta aqui é que essa ideia, essa casa da mãe simbólica que eu estou falando aqui, pode não ser simbólica, para algumas pessoas pode ser real, pode ser a mãe mesmo, a história que está envolvida aqui, mas essa casa da mãe simbólica, ela não pode ser empecilho para você não abrir a porta de casa, sair e buscar o seu próprio caminho, né? E buscar as suas paixões. Então, para uma pessoa ter um relacionamento real, feliz, ela tem que se desligar da mãe e do pai. Porque aí a gente vai para assuntos sistêmicos, para assuntos de constelação e da psicologia, mas e até bíblicos, né? Tem uma parte assim que da Bíblia, eu não sei, eu não conheço muito da Bíblia, mas eu sei que tem um trecho que diz que para a pessoa tem que chegar um dia de deixar mãe e pai e seguir com a sua esposa e seu marido, né? E é bem isso nesse sentido simbólico, né? A gente precisa deixar a mãe para a gente poder simbolicamente, né? Simbolicamente, não é abandonar a mãe e o pai, não. Mas simbolicamente a gente precisa deixar essa casa de mãe e pai para a gente poder ter um relacionamento real com outra pessoa. E simbolicamente, isso, se não significar o amor ou as relações amorosas para você nesse inverno, significa a sua vida enquanto projeto, né? Eu acho que aqui pode ser literal, sobre seus relacionamentos amorosos, você precisar sair dessa ligação ou dessa dependência emocional ou essa memória de pai e de mãe, mesmo que seja uma memória negativa. Aqui eu falo de saudade, de nostalgia, mas pode ser o inverso também. Algo que você ficou preso emocionalmente por ter sido uma situação de sofrimento com pai e com mãe. Independentemente se foi bom ou se foi ruim, esse apego é que vem sendo o empecilho para você seguir para a sua vida. Nesse inverno é momento de você realmente se liberar desse apego, né? Seja o que for, se liberar desse apego e trabalhar na sua nova vida. Trabalhar no que você está objetivando, naquilo que você quer para você, para sua vida, em termos de relacionamento, de trabalho, de casa, de projeto encarnatório. É o momento agora para você buscar isso, lutar por isso, certo? Então, eu desejo para você um bom inverno de expansão, lembrando que esse é o ano da serpente de madeira, é um ano de expandir e de se movimentar para frente. Boa sorte para você.